Nós aqui, então, estamos com o tema Tudo que Desejo para Você. Antes de nós falarmos do tema de hoje, só vou comentar que muita gente veio conversar comigo, aliás, algumas pessoas vieram conversar comigo do tema de semana passada. Semana passada nós falamos que nós desejamos que as pessoas não desanimem, não percam a coragem e a alegria no decorrer da caminhada. E a gente falou sobre por que isso acontece e como a gente pode encontrar ânimo e coragem nos desafios que às vezes nós enfrentamos. Foi uma mensagem muito importante. Vale a pena você que de repente não pôde estar junto com a gente, dá uma olhadinha, ela está disponível no Spotify e no YouTube da comunidade. Dá uma olhadinha lá, tá bom? E você que estava, vale a pena também dar uma relembrada, ou mesmo compartilhar com pessoas que você ama, especialmente pessoas que de repente tenham desanimado pelo caminho. Hoje nós vamos falar então, que nós desejamos para todos vocês, que vocês tenham amigos para confiar. Amigos para confiar. Bom, talvez você esteja pensando assim, a amizade é fácil. Amigos eu sei fazer. Aliás, George, eu tenho um monte de amigos. Eu sei que a grande maioria aqui tem um bom número de amigos. Mas eu não sei se vocês já perceberam, mas nós temos um grande problema quando o assunto é amizade. O Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro bem conhecido, ele fala que nós vivemos uma epidemia de solidão. Ué, por que uma epidemia de solidão? A gente não está cercado de pessoas? Muitos de nós não estão até morando com pessoas em cima e embaixo e dos lados? A gente não encontra pessoas todos os dias na rua, no trabalho, no nosso condomínio. Como é que nós vivemos uma epidemia de solidão? Uma reportagem do jornal britânico The Guardian traz alguns dados bem interessantes que nos ajudam nisso. Olha só. É uma reportagem que estuda os millennials. Vocês sabem o que são os millennials? É o nome que se dá para a geração que nasceu na década de 80 e 90. É provavelmente a última geração que sabe o que MacGyver significa. É a geração que assistiu TV Colosso, sabe? É essa geração que ouvia música em Discman. Os adolescentes devem estar olhando com uma cara assim, do quê? Né? Pai e mãe te explicam depois, está tudo certo. Esses são os millennials. E por que os millennials foi uma geração tão estudada? Sabem por quê? Porque foi a primeira geração globalizada. A primeira geração que teve um contato significativo com a internet, que teve a internet de forma mais acessível. A primeira geração que aprendeu a se relacionar na internet era aquela galera que conectava o Mirk, o ICQ, o MSN para fazer amizade. E quem sabe conseguir uma namorada ou um namorado. Essa era a galera. Então, se estudou muito para saber, poxa, agora que essa geração teve as suas amizades multiplicadas por 100 ou por 1000, como é que vai ser a vida deles? Como é que é a vida da primeira geração globalizada? E aqui a reportagem do The Guardian, que é um dos jornais mais importantes do Reino Unido, mostra o seguinte: nós millennials temos mais amigos do que nunca. Então por que estamos tão sozinhos? 25% dos entrevistados falaram que não conseguiam encontrar pelo menos um amigo de verdade. Olha aí, 1/4 dos entrevistados afirmou que não conseguia identificar ao menos um amigo de verdade. 33% dos millennials entrevistados, olha só, 1/3, afirmaram que se sentem constantemente sozinhos. Sabe o que isso significa? Significa que o que combate a nossa solidão, significa que aquilo que realmente faz diferença no nosso dia a dia, não é, nem nunca foi, a quantidade de amigos, mas sim a qualidade, a profundidade
Não é a quantidade de relações, mas a profundidade delas que combate a solidão. Eu queria que todo mundo aqui guardasse isso, anota isso no papel. Você que está em casa, anota em casa. Isso é muito importante. Não é a quantidade de amigos que combate a solidão, é a profundidade dessas relações. Mas isso já vem sendo dito há milênios. Um grande pensador da antiguidade, que viveu no Antigo Oriente, uma pessoa que viveu aproximadamente no ano 900 a.C., chamado Salomão, tido como uma das pessoas mais sábias da história, ele já afirmava isso, olha só. Em Eclesiastes 4:9, o livro que está na nossa Bíblia, Salomão diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, ou seja, amizades são importantíssimas para a nossa vida. E aí ele continua em Provérbios 18:24, também na Bíblia. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Gente, ter muitos amigos não significa que as coisas vão dar certo. A diferença é ter um amigo mais chegado que um irmão. A diferença é você ter relacionamentos próximos e profundos. Isso faz diferença. E aí o Salomão acrescenta mais uma coisa que eu acho bem importante para o chapecoense. Ele diz o seguinte: melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. É uma forma dele dizer, é importante termos amizades profundas no local que a gente está. De repente a gente pode pensar assim, não, eu tenho um grande amigo, mas é um amigão, mora lá em Porto Alegre, mora em Curitiba, mora em Florianópolis, mora lá em Pelotas. A gente precisa, e é bom termos amizades, tudo bem termos amizades de longe, mas a gente precisa de amizades locais, porque são os amigos locais que de repente vão ver, olha Jorge, você não está muito bem não, né? O que está acontecendo? São os amigos locais que vão nos abraçar nos dias difíceis, vocês conseguem perceber? É importante termos amizades profundas e no local que a gente está. Agora, a grande questão é como construir amizades profundas. Se tivesse uma pergunta para você responder, como construir amizades profundas? Você saberia? Você sabe exatamente como a gente aprofunda uma amizade? Como a gente pega uma amizade e leva ela e tira ela de um nível superficial e leva para um nível mais aprofundado? É isso que a gente vai conversar hoje. E eu vou novamente usar a sabedoria desse homem, Salomão, que está contida nos Provérbios, um livro bíblico muito interessante. Em Provérbios 17:17, Salomão diz assim, o amigo ama em todos os momentos, mas é um irmão na adversidade. Espera aí. Um amigo se torna um irmão na adversidade. Continua. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. O que Salomão está dizendo é, a gente aprofunda amizades, olha só, quando nós compartilhamos desafios, dificuldades. Deixa eu explicar isso para vocês de uma forma gráfica, tá bom? Esse desenho aqui, ele me ajudou bastante, e eu espero que possa ajudar vocês também. Primeiro, nós temos um nível mais superficial de amizade. O objetivo desse nível de amizade é a alegria. E como é que a gente forma esse nível de amizade? Tendo tempo de convívio. É aquilo que a gente às vezes faz, sabe? De chamar os amigos lá em casa, comer alguma coisa, conversar, dar risada, levar um violão, cantar juntos. Sabe isso que a gente às vezes faz? E aí no outro dia a gente acorda meio arrependido, porque tem que levantar para trabalhar, a gente pensa, por que eu fui dormir tão tarde? Mas no fundo a gente sabe, valeu a pena, foi uma noite muito legal. Então, esse nível de amizade é aquele nível do entretenimento, da gente fazer alguma coisa divertida, da gente ter uma noite leve, onde a gente desestressa, onde a gente dá risada, e onde a gente consegue respirar. É tão bom esses momentos, não é? Tempo de convívio. A gente precisa compartilhar afinidades, compartilhar gostos em comuns, compartilhar experiências. Esse nível, de forma geral, nós não temos grande dificuldade.
A gente sabe como fazer. O brasileiro é conhecido como povo amigo. A gente sabe como fazer. Às vezes a gente não tira o tempo, é verdade. Mas a gente sabe. Agora, o que o Salomão ensinou nos versículos anteriores, isso que é importante, é que existe um nível mais profundo de amizade, cujo objetivo não é a alegria, o entretenimento da risada, mas o objetivo é o suporte, é o fortalecimento. É nós termos alguém do nosso lado quando as coisas não estão tão bem. Como é que a gente aprofunda essa amizade? Bom, a gente aprofunda essa amizade, primeiro, estando presente nos momentos difíceis. Nem sempre a gente está presente nos momentos difíceis. A gente sabe, quando a gente faz uma festa, alguma coisa, tem muito amigo. Nos momentos difíceis não são tantos. Então, para a gente aprofundar e termos amizades nesse nível 2, vamos colocar assim, a gente precisa estar presente nos momentos difíceis. E eu sei. Às vezes a gente pensa assim, quando alguém está passando por um momento difícil, eu não sei o que dizer, Jorge. Eu não sei o que falar. Na época da faculdade de teologia, eu tinha uma amiga muito chegada, muito querida, da minha turma. E aconteceu que no meio da faculdade, a mãe dela faleceu. E ela era muito apegada com a mãe. Sabe, perder pai e mãe cedo é um negócio complicado. Eu sei que alguns aqui passaram por isso, é difícil. E eu e muitos dos meus outros colegas, a gente não sabia direito o que fazer. E sabe que de uma forma inconsciente, eu acabei evitando um pouco de estar junto com ela. É besteira, mas assim, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, não sabia como me importar, eu não sabia se eu podia chegar para ela e contar uma piada, porque, sei lá, ela estava de luto. E aí eu comecei a evitar um pouco estar perto dela. E teve um dia numa aula, que era sobre luto, ela começou a chorar, e ela disse, o que eu mais senti é que os meus amigos se afastaram de mim. E ela falou, não precisa falar nada, só fica perto de mim. Se a gente não sabe falar nada, deixa eu dar uma notícia para vocês, na maioria das vezes a gente não precisa falar nada, a gente só pode ouvir e estar junto. Esteja presente nos momentos difíceis das pessoas, eu tenho certeza que elas não vão esquecer mais. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer é também, às vezes, abrir o nosso coração, falando das nossas dificuldades, porque às vezes a gente está passando por problemas sérios, mas ninguém está sabendo. Existem pessoas que de repente até gostariam de nos ajudar, mas elas não fazem ideia do que a gente está passando. Vocês sabem, eu sou pastor, né? Uau, né? Sou pastor. E isso faz com que eu tenha mais amigos do que a média das pessoas. Toda semana tem alguém lá em casa, conversando, comendo alguma coisa, ou nós estamos na casa de alguém, mas toda semana a gente vai lá, conversa com pessoas, a gente tem bastante contato com pessoas, vocês sabem disso, volta e meia a gente conversa, puxa assunto no WhatsApp, volta e meia, como aconteceu essa semana, a gente está viajando, conhece mais pessoas de outras cidades, mas apesar de eu ter muitos amigos ou conhecidos, não sei se eu já falei para vocês, eu acho que não, durante uma boa parte da minha vida, eu me senti sozinho. Sabe aqueles caras que falavam que se sentiam sozinhos? Eu era assim. Estranho, né? Cercadíssimo de pessoas. Mas eu me sentia sozinho e eu não sabia o porquê. Até que um dia, aconteceu um problema na igreja que eu liderava. Um amigo nosso, bem próximo, que era inclusive coordenador da igreja, tipo presidente, ele pediu para sair da igreja. De uma hora para outra ele saiu da igreja, não saiu do cargo, ele saiu da igreja, não foi mais. Ficou bravo por uma coisa extremamente fútil, que nem vale a pena aqui contar o que era. E não veio mais, e começou a falar mal da igreja e tentar tirar pessoas da comunidade. Isso para um pastor foi uma coisa bem impactante para mim, foi bem impactante. E naquela semana o meu emocional estava muito ruim. Sabe quando você tem dificuldade até de descansar? Pessoa próxima que estava jantando lá em casa. E eu lembro que eu fui na casa de um casal de amigos, a Suzana acho que estava junto, que moravam uma quadra de nós, moravam muito perto. Bati na porta deles, acho que eles nem sabiam que eu ia lá. Eles atenderam e eu disse para eles,
eu não estou bem. Será que a gente pode conversar e vocês poderiam orar por mim? Naquele dia eu não me senti sozinho. E aí eu entendi que talvez porque eu era pastor, talvez eu tinha criado uma coisa inconsciente de que eu não poderia compartilhar as minhas dificuldades. Afinal de contas, se eu compartilhasse as minhas dificuldades, de repente as pessoas, como elas iriam me ver? Eu não sei, não foi nem consciente, mas eu acho que eu criei isso na minha mente, de criar uma imagem perfeita, e eu não compartilhava as minhas dificuldades com as pessoas. A partir daquele dia, eu comecei a deixar pessoas entrar, eu comecei a cultivar amizades de mão dupla, que eu estava lá para elas e elas estavam lá para mim. E eu comecei a compartilhar as dificuldades que eu estava. E aí eu tive uma grande sensação de leveza. Aprenda a abrir o teu coração e falar das dificuldades que você está passando. Assim você está começando a trazer pessoas para o nível 2. Para um nível mais profundo de amizade, que vai fazer profunda diferença na tua vida e no teu coração. Sabe, a gente vive uma cultura do tudo bem. Vocês já perceberam? Mas o tudo bem deixou de ser uma pergunta e passou a ser um cumprimento, né? Quando você diz boa noite para uma pessoa, o que ela diz? Boa noite. Vai lá, gente. Boa noite. Aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí a segunda coisa que a gente faz no cumprimento é tudo bem? O que responde? Tudo bem. Virou cumprimento. As pessoas já nem cogitam dizer outra coisa que não tudo bem. Eu tenho um macete, já conversei com vocês, quando eu quero saber como a pessoa está, eu pergunto, como é que está o teu coração? Aí a pessoa sabe que é uma pergunta. Como é que está teu coração? E a gente vive uma cultura de que parece que a gente sempre tem que dizer que está tudo bem. Já percebeu isso? Eu não sei se é culpa das redes sociais, que acabaram construindo uma cultura de imagem, onde a gente sempre está sorrindo, onde a gente sempre está bem, onde a gente não consegue mostrar as coisas que não estão bem para as pessoas. Mas deixa eu dizer para vocês de uma forma muito clara na noite de hoje, tudo bem não está tudo bem. Tudo bem não estar tudo bem. Você está passando por dificuldades, acontece. Compartilha, divide a carga. Às vezes o nosso sentimento de sobrecarga não é porque a gente está levando cargas pesadas demais, é porque a gente não está dividindo ela. Bom, mas tem mais, olha só, Salomão continua em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o ser humano afia o seu companheiro. Espera aí, aqui o assunto não é mais entretenimento, alegria, dar risada. O assunto também não é mais ajudar e dar suporte nas dificuldades. O assunto aqui é um afiar o outro. Ou seja, ele está dizendo que seres humanos convivendo isso nos ajuda a amadurecer, a crescer, a melhorar, a ficarmos mais afiados. Essa é a ideia do Salomão. E ele continua essa ideia, olha só, em Provérbios 27, 5 e 6, mesmo provérbio, ele diz, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ele está dizendo, amigo que é amigo, fala o que precisa ser dito. Pode falar com amor, mas fala o que precisa ser dito. E no mesmo capítulo, ele ainda diz, perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do ser humano, nasce uma bela amizade. Como é que nasce uma bela amizade? Do conselho sincero. Voltando para o nosso gráfico, nível 1 da amizade, alegria, precisa tempo de convívio e compartilhar afinidades. Nível 2 de amizade é o nível do suporte. Precisa de presença acolhedora e compartilhar as dificuldades. Nível 3 de amizade. O objetivo não é mais a alegria, nem o suporte, é o amadurecimento e a transformação. Nosso crescimento. Para isso, a gente precisa de conselho sincero. Pessoas que falam o que precisa ser dito. E isso nos dias de hoje é difícil. Concordam? Vocês sabem, teve um amigo meu,
que ele ganhava vida com comércio exterior, num país vizinho, que muita gente vai e traz coisas de forma ilegal. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Ele ia lá na Ponte da Amizade e trazia as coisas de forma ilegal, revendia, e esse era o ganha-pão dele. E ele começou a vir na igreja. Eu pensei, um dia vai vir a oportunidade de eu falar que isso aí não é uma coisa muito boa, né? E aí ele começou a vir lá em casa também, eles começaram a frequentar a nossa casa, nós a casa deles, as crianças ficaram amigas, eram da mesma idade, a gente começou a ter uma amizade bem bacana. Ele um dia chegou lá em casa e disse, Jorge, estou com um problema, estou muito aflito, Polícia Federal está difícil, eles estão pegando todo mundo, queria que você orasse por mim. Pensei, ficou difícil. Como é que eu vou dizer, Senhor, abençoa o contrabando do meu amigo? Você não vai dar, cara. Eu vou ter uma conversa contigo. E eu falei assim, ó, da forma mais doce, mais amorosa, mais tranquila possível, dizendo, cara, tenta dar passos para fazer algo que seja legalizado, e tu não vai ficar nessa aflição. Não posso orar para Deus abençoar teu contrabando. Não dá. Nunca mais veio na igreja. Nunca mais veio na igreja. Acabou. E eu já era pastor dele há meses. É difícil a gente falar a verdade. Mas, pela Bíblia, a gente não pode deixar de tentar. Um exemplo positivo. Quando a gente estava com a Laura, nossa primeira filha, né? Era aquela menininha, minha filhinha, que sempre foi esperada. E aí ela estava lá na creche, começou na creche. Foi meio difícil, né, deixá-la ir para a creche. Ela foi com 3, 4 anos, né? Estava bastante com a gente em casa. Um dia, quando eu fui buscar ela, a professora dela, que era nossa amiga, ia na igreja também, ela disse, preciso conversar contigo. Eu disse, tá bom, vamos conversar. Ela disse, Jorge, você não percebe, mas você é protetora demais dela. E assim ela não vai se desenvolver. E eu fiz um sorriso, legal, vou pensar, fui para casa brabo. Dizendo, como assim? Mas, depois pensando um pouco, eu vi, é verdade. Sou mesmo, e sou ainda hoje, é algo que eu tenho que lutar ainda hoje. E comecei a mudar algumas coisas de forma muito consciente. Eu comecei a perceber uma coisa que estava absolutamente no meu ponto cego. Agora, se essa pessoa não tivesse arriscado e falado para mim, você já imaginou como seria a nossa relação hoje com a Laura e com o Ber? Talvez seriam crianças mimadas. Talvez seriam crianças que de alguma forma teriam problemas, porque seriam protegidos demais. Talvez isso traria desgastes para o nosso casamento, porque a Susan e eu talvez teríamos posições diferentes. Mas graças a Deus teve uma pessoa que se arriscou e disse a verdade. E ajudou muito a nossa família. Nós precisamos de pessoas que digam com amor o que precisa ser dito, porque existem muitas coisas que nos passam despercebidos. E a gente precisa dar esse espaço para as pessoas. Aliás, foram 2 exemplos em que partiu de alguém falar, mas pode partir de nós ouvir. Você pode pedir para as pessoas, amigos, o que você acha do jeito que eu lido com os meus filhos, com a minha esposa? É arriscado, mas é importante. Nós podemos compartilhar fraquezas. Vocês sabem que em Tiago, a Bíblia, o Novo Testamento, diz para nós compartilharmos, confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Ou seja, a Bíblia nos ensina que sim, nós podemos compartilhar, inclusive, lutas que nós temos com o pecado. Eu tenho, por exemplo, um vício que eu não estou conseguindo lidar, você pode me ajudar. Eu não consigo lidar com essa parte que a Bíblia ensina. Será que você poderia orar comigo? Nós podemos fazer isso. E aqui nós temos o 3º nível de amizade. E aqui nós temos uma amizade realmente profunda e extremamente enraizada. Agora, sendo bem sincero, é difícil aprofundar amizades. Nível 1 a gente até consegue, se a gente tira tempo. Mas o nível 2 e o nível 3 ele é muito difícil, por quê? Porque são níveis de vulnerabilidade. São níveis da gente se mostrar vulnerável e mostrar aquilo que a gente não gosta de mostrar para as pessoas. Mostrar aquilo que a gente não posta no Instagram.
Mostrar aquilo que a gente não faz story. Mostrar nossas dificuldades e nossas lutas. Nossos erros. Mas se você não tiver amigos no nível 2 e 3, você vai se sentir muito sozinho. Porque quando você passar por lutas e dificuldades, e vamos lá, né, gente? A vida tem isso, não tem? Você vai se sentir sozinho. Ah, Jorge, mas eu tenho alguém que está no nível 2, nível 3. Quem? A minha esposa, o meu marido. Vale? Vale, esposa? Vou dizer para vocês, eu realmente espero que um casamento vá no nível 2 e 3. Importantíssimo. Importantíssimo dividir problemas e lutas com a sua esposa, com o seu marido. Importantíssimo. Já falei para vocês e repito, no casamento não existe problema meu e problema teu. Todo problema, sem nenhuma exceção, é problema nosso. Isso é problema teu, é uma frase que não deveria ter num casamento nunca. Porém, muitos dos problemas que você vai passar, vai envolver o teu cônjuge junto. Vai ser uma tempestade que vocês dois vão estar no mesmo barco. E é importante nós termos amigos que vão estar em terra firme e possam ser a nossa âncora. Ou seja, o que eu quero dizer é que bom que o seu marido e sua esposa estejam no nível 2 e 3, mas você precisa de mais gente. Outra coisa que muita gente acaba falando quando vê esse gráfico é: Jorge, eu já tive muitas más experiências aqui no nível 2 e 3, eu até queria, mas eu já contei lutas da minha vida, dificuldades e fraquezas, para pessoas que não fizeram bom uso disso, que falaram para outras pessoas, que depois me jogaram na cara, que não foram confiáveis, que não foram leais. Já falei e já abri meu coração para pessoas que não fizeram bom uso disso e eu me machuquei. Por isso, eu não invisto mais em relacionamentos assim. Eu sei que a nossa lógica é: aprofundei uma amizade, me machuquei bastante, então agora eu me fecho e não aprofundo amizade nenhuma, porque eu não quero me machucar de novo. Porém, a gente se esquece que a dor da solidão é ainda maior. É ainda maior. O segredo não está em nós fecharmos a porta do nosso coração e não deixarmos mais ninguém entrar. O segredo está em nós melhorarmos os nossos filtros. Consegue entender isso? Por isso que essa imagem aqui está num funil. Ou seja, você vai conhecer muita gente. Centenas, milhares. De todas essas pessoas que você conhece, algumas você vai conviver, vai chamar para sua casa, vai fazer uma janta, vai trocar experiências, afinidades, vai convidar para jogar alguma coisa, enfim. De todas essas pessoas que você levou agora para o nível 1 de amizade, que deixaram de ser conhecidos e começaram a ser amigos nível 1, você vai perceber algumas que vão se alegrar com as tuas alegrias, vão fazer cara de inveja, vão realmente comemorar contigo. Você vai perceber algumas que estão junto contigo, que falam: se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, e é verdade, porque todo mundo diz, mas nem todo mundo a gente realmente pode contar. Mas vai ter algumas pessoas que realmente, quando você precisar, elas vão estar lá. Tenta começar a abrir algumas dificuldades com essas pessoas, algumas dessas que você trouxe para o nível 1, algumas dessas, tenta começar a trazer para o nível 2. De repente, no primeiro momento, não abre coisas muito sérias, abre coisas mais tranquilas. Vai aprofundando, vai testando. De todas essas pessoas que você trouxe para o nível 2, você vai perceber algumas que são muito sábias, muito confiáveis, leais, que não falam mesmo aquilo que você comentou com elas. Quem sabe algumas dessas, você começa a trazer para o nível 3. Dá para entender isso? Olha de novo esse gráfico aqui. Quando a gente olha aqui, e a gente começa a ter a imagem de um amigo realmente, que cumpre isso aqui à risca e tira nota 10. Um amigo realmente que está presente em todos os momentos. Um amigo realmente que está sempre ali e se expõe a falar a verdade, com amor, mesmo correndo riscos com isso. Se você imagina um amigo que realmente realiza isso com perfeição, você vai ter 2 sentimentos comigo. O primeiro sentimento é o sentimento da saudade.
a gente pensa, como eu queria um amigo que realmente faz isso. Como eu queria um amigo que está sempre lá, porque assim, os amigos que a gente tem são muito bons, mas às vezes eles também nos desapontam. Como eu queria um amigo que estivesse lá, sempre lá, com um conselho sincero, mas às vezes, meus amigos, por melhores que são, nem sempre eles estão lá. O segundo sentimento é o da incapacidade. A gente olha e pensa, eu amo algumas pessoas, mas talvez em alguns momentos que eles precisaram eu não estava lá. Eu amo algumas pessoas, mas em alguns momentos eu devia ter falado e eu não falei. Talvez a gente se sente um pouco incapaz pensando, eu não consigo ser um amigo tão bom quanto eu gostaria de ser. Talvez você já sentiu isso, eu já senti. Eu já olhei para trás e vi, falhei com algumas pessoas, eu queria ser um amigo melhor do que eu sou. A Bíblia nos traz uma solução para isso. Para nós encontrarmos amizades que nos preencham e nos tornarmos amigos melhores. Aliás, quem sabe a gente não tem amigos melhores porque a gente não é um amigo melhor. Jesus, quando estava prestes a ser traído e morto, na última noite que ele estava com seus discípulos, Jesus parece realmente muito aflito mesmo, em explicar para eles o que ia acontecer naquele momento. E Jesus usa justamente a linguagem da amizade para explicar. Em João 15 ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecidos. Eu chamo vocês de amigos. Em João 15 também Jesus fala, e ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. De repente, através das palavras de Jesus, a gente compreende a história do mundo pela linguagem da amizade. A Bíblia nos ensina que Deus é amizade. Deus é a comunhão perfeita, um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é amor. E esse Deus nos cria em sua imagem e semelhança, por isso Ele nos cria como seres relacionais. A solidão nos adoece. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e com as outras pessoas. Nós fomos criados para a amizade com Deus e com as outras pessoas. Tanto é que se você for ver, por exemplo, no relato de Gênesis 3, Jardim do Éden, fala que Deus vai caminhar com Adão e Eva. E olha só, caminhar é a metáfora hebraica para amizade, caminhar juntos. Nós fomos criados para amizade com Deus e para amizade com as pessoas. Porém, nós nos afastamos dele. Já falei para vocês, eu quero repetir de novo, grava isso no teu coração. Pecado não é só fazer coisas erradas. Pecado não é só mentir. Não é só falar mal das pessoas. Pecado é viver longe de Deus. A Bíblia fala que nós somos pecadores não só porque nós fazemos coisas erradas, nós somos pecadores porque nós nascemos desconectados de Deus. Por isso é tão difícil buscar Ele. Por isso que a gente sempre promete que a gente vai orar mais e não consegue. Nós somos pecadores. E o que é interessante é que quando nós rompemos com um amigo, machucamos um amigo, esse amigo, nos voltamos contra um amigo, esse amigo também se volta contra nós, mas Deus não faz isso. Deus permanece nos amando e nos buscando. E em um determinado momento da história, Ele se faz um ser humano em Jesus. O Filho se faz ser humano e vem até nós e nos ensina a amar, nos ensina a amizade, nos ensina muitas coisas. Mas mais do que isso, quando Ele está no jardim do Getsêmani, na noite antes de morrer, Ele está lá com seus amigos. Amigos que eram para orar com Ele, mas que dormiram e o abandonaram. Amigos que o traíram e que o iriam negar. E nesse momento Deus lhe dá a escolha de Ele deixar esses amigos caminhando para o inferno ou experimentar o inferno no lugar deles.
que Jesus, na cruz, experimenta o inferno no nosso lugar. Quando ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está se sentindo abandonado por Deus. Ele abriu mão da amizade única que ele tinha com o Pai, para que nós pudéssemos novamente nos tornar amigos de Deus. Jesus se torna um amigo perfeito que nunca nos decepciona, que nunca nos abandona, mesmo diante de uma cruz e do inferno, Ele não nos deixa. Provérbios 27 diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Jesus foi aquele que foi traído por um inimigo com um beijo. Mas ao invés de Ele nos ferir por amor, Ele leva as nossas feridas pelo amor que Ele tem a nós. E deixa ser ferido por amor que tem a nós. Se torna vulnerável ao máximo para construir uma amizade com a gente. E agora viver com esse Cristo traz o poder de ser um amigo melhor. Nós aprendemos a amar de um jeito diferente. Nós aprendemos a viver de um jeito diferente. É mais fácil se tornar vulnerável quando nós já nos sabemos perfeitamente amados por Deus. É mais fácil nos sentirmos aceitos, nos arriscarmos a não sermos aceitos pelas pessoas, quando sabemos que nós já somos completamente aceitos por Deus. E não só isso. Esse Deus nos dá de presente uma comunidade, onde nós podemos encontrar amigos de verdade, que não se relacionam com a gente porque é útil, que não se relacionam com a gente porque tem algum interesse, mas amigos que estão lá aprendendo o amor de Jesus e querem demonstrar esse amor na nossa vida, querem materializar esse amor na nossa vida. Com isso eu queria dizer para vocês o seguinte: faça de Jesus o amigo que seu coração deseja, e você terá todos os amigos que seu coração precisa. Faça de Jesus o amigo que seu coração realmente deseja, e você encontrará todos os amigos que seu coração precisa. Eu desejo que você avalie: você tem vivido amizades profundas na sua vida ou só superficiais? Você desistiu de trazer pessoas para o nível 2 e 3? Por quê? Onde? Você tem vivido uma amizade real com Cristo? Eu queria conduzir vocês a decidir. Decida cultivar amizades profundas. É difícil? É. Pode dar errado? É. Mas vai valer a pena. Decida cultivar amizades profundas, compartilhando lutas e fraquezas. Não desista de fazer amizades. Decida ter a Jesus como um amigo por excelência da sua vida, fazer dele o melhor amigo do teu coração. Decida isso. Decida no teu coração. Decida aceitar o que Ele fez por ti na cruz. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!